Joel capítulo 2, versículo 1, assentados mesmo, vamos ler até o versículo de número 11, todos juntos. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada, como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm, com um estrondo semelhante ao de carro de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, clamamos como igreja para que a voz do Espírito Santo de Deus ecoe sobre cada coração e que fale o Senhor para a nossa edificação, para a nossa exortação e consolação, que o Senhor possa iluminar nossa mente para a compreensão das Escrituras. Assim oramos em nome e para a glória de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero nessa manhã continuar a nossa série expositiva de Joel. É a terceira mensagem que você ouviu pela manhã aqui sobre Joel do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Tivemos uma pausa no domingo do carnaval. Voltamos semana passada em Joel capítulo 1, do versículo 13 a 20. E agora estamos no capítulo 2.
e o que o Senhor tem a nos falar e a nos direcionar nesse tempo. É muito interessante ver que a primeira mensagem nós tratamos aqui sobre a necessidade de avivamento. E para que haja avivamento, é necessário ter um olhar criterioso para a realidade que está escancarada aos nossos olhos. Falamos na primeira mensagem que não se pode viver avivamento sem lamento. Lamento pelos pecados. Um lamento que leva a um choro que é espiritual. E esse lamento, esse choro nos move em arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Falamos na semana anterior agora que além da busca por arrependimento para que se encontremos aí o avivamento, né, tão esperado, quando a gente lê Joel, todo mundo sabe muito bem, Joel 2:28, todo mundo ama o texto, né? Nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todo mundo ama ouvir mensagens sobre esse texto, mas e o contexto? Os gafanhotos, você viu o vídeo na primeira mensagem, né? Como é que funciona essa praga dos gafanhotos? Bilhões de gafanhotos. Mais poderosos do que um leão, do que um exército de leões, talvez. Bilhões. Isso sinalizando o juízo de Deus sobre a terra, sobre Judá. Aplicando sobre nós, muitas vezes, irmãos, Deus para nos frear e nos impedir de nos afastar totalmente dele. Deus intervém com o seu juízo. Às vezes, uma perda, às vezes, uma adversidade, às vezes, um revés significa o amor de Deus. A ira atrelada ao amor. Ele se ira contra o pecado, mas porque ama o seu povo, ele muitas vezes freia o seu povo para que ele não venha se perder de Deus para sempre. Deus intervém. Deus interviu sobre Judá. Mandou a praga. A praga não veio do diabo. O pessoal gosta de botar culpa no diabo em tudo, quando muitas vezes é Deus que está atuando para trazer o seu povo para perto. E a graça de Deus atraindo o seu povo de volta para ele, porque o seu povo está agora vivendo uma anestesia espiritual. Judá vivia nesse contexto. Num contexto de anestesia espiritual, fazer as coisas por mera religiosidade, cantar por cantar, reunir por reunir, jejuar por jejuar, ofertar por ofertar. E aí o profeta vai dizer de forma poética: não tem mais oferta, acabou. Porque o que o gafanhoto migrador não comeu, não destruiu, o cortador destruiu. E que o que não destruiu, o cortador destruiu, o destruidor e depois o devastador. Não sobrou nada. De forma poética, os gafanhotos destruíram tudo, acabou, não tem culto. Sacerdotes, semana passada, chorem. Sacerdotes, é tempo de lamentar, é tempo de vestir pano de saco. E você lembrou, você vai lembrar, você que esteve aqui semana passada, que sacerdócio no Novo Testamento é universal, é de todos os crentes. Para nós, igreja, esse apelo amplia-se, não é apenas uma casta de liderança eclesiástica ou espiritual de um povo. Não, é toda a igreja chamada para vestir pano de saco, se humilhar, porque não virá avivamento também sem haver esse movimento de humilhação. E aí é conclamado um santo jejum. E é conclamado também uma reunião solene. É tempo de congregar. No tempo da calamidade, da devastação, é tempo de vir ao culto. É tempo de congregar. É tempo de se ajuntar. No dia da dor, é tempo de buscar a Deus e não se afastar dele. Amém, irmãos? No dia da dor, da angústia, do mal, da devastação, da assolação da terra e da nossa realidade à volta, é tempo também de clamar e não apenas orar. Falamos sobre a importância do clamor, da oração imprecatória, de você orar e colocar tudo para fora, como no Salmo 137, onde o salmista vai dizer: tomara que esses filhos de Babilônia tenham seus filhos destruídos na pedra, que esmaguem as suas cabeças. E eu expliquei para os irmãos que isso não é
a realidade do seu coração de desejo sobre o outro, mas sim uma expressão da verdade do seu íntimo. É o que ele está pensando, ele está botando para fora esse mal, porque a oração que transforma a nossa vida é a oração sincera. Mas o crente, com o tempo, vai ficando acostumado a orar protocolarmente, vai se acostumando a falar com Deus como se estivesse falando com uma pessoa qualquer. Ah, Senhor, e tem todo um critério, mas não tem coração, não tem realidade, não está orando de verdade. E agora, irmãos, depois de ler um texto como esse que você leu, veja o cenário desenhado. Volta comigo no versículo 1, capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Versículo 11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Veja, esses dois versículos estão construindo um arco narrativo aqui. Então, do capítulo 2, versículo 1 ao 11, do 2 ao 10, é a descrição do cenário apocalíptico do dia do Senhor se estabelecendo na história. 11, perdão. E aí, meus irmãos, é bom nós termos mais... Estou com um problema para gravar a mensagem, tá, pessoal? Tá parando aqui a gravação. Se não conseguir gravar, amém. Vamos continuar. Mas em Êxodo 19 e 20, nós temos um detalhe muito importante da narrativa histórica de Israel, onde Deus faz trovejar, relampejar sobre o Monte Sinai e ainda faz fumegar e tocar um som forte de trombeta. Você vê isso lá em Êxodo 19 e 16. Não precisa abrir o texto agora. Você abre depois com calma. Mas vale a pena ler o capítulo 19 e 20 de Êxodo para ver toda essa narrativa da glória de Deus estabelecendo o seu poder sobre Israel. É interessante que diz a Escritura, no versículo 16 de Êxodo 19, que quando Deus fez trovejar, relampejar e soou um som de trombeta tão glorioso, tão profundo, a Bíblia vai dizer que o povo todo que estava no arraial tremeu de medo. O povo reagiu emocionalmente a essa manifestação poderosa de Deus. Lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 6, você tem a história da tomada da cidade de Jericó. E você conhece a história. Deus pede para Josué e o seu povo, juntamente com seus homens de guerra, a rodear toda a cidade de Jericó por 6 vezes. Durante 6 dias, uma vez ao dia. Até o momento em que, no 7º dia, o povo rodeou 7 vezes. Então foram uma vez por 6 dias, no 7º dia foram 7 vezes rodeando a terra, e ao final da 7ª vez que se rodeou a terra, um som foi tocado de uma palavra hebraica que é o shofar, é um chifre de carneiro. E a trombeta tocou em Jericó. E quando foi tocada a trombeta pelos homens poderosos ali, os guerreiros de Israel, e o povo começou a gritar, o que aconteceu? As muralhas de Jericó caíram. É muito interessante ver essas expressões da libertação, porque veja, quando Deus trovejou no Monte Sinai, o povo já estava liberto do Egito. E quando Deus fez o povo derrubar as muralhas de Jericó, foi para justamente essa libertação avançar, porque Jericó estava no caminho da terra prometida, tinha que sair de frente. E era um povo inimigo de Deus. Quando a intervenção divina acontece na face da terra, a justiça se estabelece, a santidade reina e os homens temem ao Deus que é santo. E agora, irmãos, a trombeta não está sendo tocada aqui no capítulo 2, versículo 1 de Joel, nos tempos de libertação, mas nos tempos de juízos, porque a trombeta também é tocada para anunciar o juízo. Existe uma convocação profética. Toquem a trombeta em Sião,
Porque o dia do Senhor está chegando. Em tempo de juízo, irmãos, Deus manda que o som da justiça e da santidade ecoe sobre a terra dos homens. É Deus falando para o seu povo: é tempo de se arrepender. É tempo de se voltar para Deus. Ou então cada um que sofra com as suas consequências. Deus não mudou, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 30, 31 vai dizer assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, citando ali o profeta Isaías. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 1, peço que você olhe para a Bíblia de novo. Toque a trombeta em Sião. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Por que Jesus, ou melhor, Judá, precisava tremer? Olha o que o texto está dizendo, olha. Que todos os moradores da terra tremam. Por que Judá precisava tremer? Irmãos, como nós falamos aqui agora há pouco, e falamos nas mensagens anteriores, o povo de Judá estava completamente anestesiado para as coisas de Deus. O povo perdeu o temor, perdeu o tremor. O povo já não estava mais buscando intimamente ou profundamente uma intimidade, uma comunhão maior com o Senhor. João Calvino vai comentar esse versículo e vai dizer assim: a maior parte de Judá se tornou ensurdecida, ou melhor, endurecida. E assim como eles em geral não conhecem o que é arrependimento, também não compreendem o que é a profissão de arrependimento, do que a profissão de arrependimento significa. Pois não entendem o que o pecado é. Também não entendem o que a ira de Deus é. Também não entendem o que a graça de Deus é. Então não é de admirar que estejam tão confiantes que, quando é feita a referência a rogar por perdão, isso seja algo inteiramente desconhecido no presente. Para que pedir perdão? Eu estou caminhando. O cenário, irmãos, de Joel é muito assustador, porque a impressão que se dá é que o profeta está falando assim: gente, acorda. Vocês estão dormindo, está tudo destruído, e vocês ainda estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. É aquela pessoa que está passando por uma crise espiritual, não ora há muito tempo, não lê a Bíblia. Estamos já em março, irmãos. Já foram 2 meses. Como é que você está lendo a Bíblia? Como é que está a leitura? Já leu quantos livros da Bíblia? Pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Mas o que você vai fazer? Eu tenho orado. Esse ano nós viramos o ano e tenho colocado diante do Senhor que, depois de muita coisa que vivemos ano passado, nesse processo ainda de revitalização desse ministério, que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, já é tempo de começar a ver o crescimento da igreja numérico. Mas não por migração de crente, porque muitas vezes o crente vem de outro lugar, vem para sentar no banco. Ou vem porque ficou insatisfeito com a outra igreja, vou vir para cá. Mas nem tem um propósito para além. Ou então vem, está pensando assim: tá, mas onde eu vou fazer aqui alguma coisa? Aqui. Aí se alguém que está vindo de lá é uma pessoa que gosta de tocar uma guitarra, roqueiro, vem para cá, vai olhar assim e vai falar: não tem guitarra não? E não vai ter um rockzinho não? Não vai ter, irmão. E aí? Ah, então vou para outra igreja. Porque não tem um propósito espiritual de vir a uma igreja. Então o problema muitas vezes é querer crescer na migração, e não estou falando nada contra aqui quem veio de outra igreja, tá? Pelo amor de Deus.
Mas a igreja não está crescendo, irmão. Está inchando às vezes. Quando não, está apenas fazendo manutenção. É remanejamento, melhor palavra. O reino não cresce. Quando a igreja começa a evangelizar, a nossa igreja deveria evangelizar na Serrinha, no Lago do Mendanha, deveria evangelizar na Carobinha, deveria evangelizar no estado do Mendanha, deveria evangelizar lá no Pré, deveria evangelizar lá no estado do Ar, Rio do Ar, deveria chegar lá na Guaratiba. E aí, se alguém se converte lá, amém, procure uma igreja. Deveria haver um pacto de cooperação entre as igrejas batistas, por exemplo, para que quando alguém fosse convertido lá em Guaratiba, não precisasse vir à Serra do Mendanha. E a igreja de Guaratiba poderia vir aqui para a Serra do Mendanha evangelizar, e alguém se converte, poderia indicar a PIB do Mendanha para essa pessoa crescer espiritualmente. Porque quando as pessoas se convertem, há crescimento, não da igreja local, do reino. Tem muito pastor que está preocupado com o crescimento numérico e está fazendo de tudo para a igreja ficar mais adocicada, mais saborosa para crente, para agradar crente. Aí fica enchendo de crente, às vezes crente que nem se converteu. E entra e fica na igreja, e é um monte de problema, um monte de ego, um monte de dificuldade. E a coisa fica ali, o pastor fica sofrendo, angustiado, e as pessoas presas no tradicionalismo, as pessoas não querem fazer o básico. Tem muito crente que está vivendo há anos que não consegue fazer o básico, evangelizar. Não fala de Jesus, não tem coragem, não sabe falar. Tem crente que não faz discípulo. Eu estou há 10 anos no evangelho e não ajudei ninguém a crescer espiritualmente. O que você está fazendo no evangelho, irmão? O que Joel alerta na sua palavra é o que o Espírito alerta para nós hoje. Irmão, não é tempo de celebrar, não é tempo de fazer festinha, não é tempo de fazer churrasco, não é tempo de ficar rindo, é tempo de chorar, é tempo de lamentar, é tempo de jejuar, é tempo de congregar, é tempo de clamar, gritar por socorro. Senhor, aviva-nos. Você quer ouvir a mensagem de Joel, capítulo 2, versículo 28? Você vai ouvir, irmãos. Nós estamos pregando um livro aqui. Você vai ouvir essa mensagem. Semana que vem as coisas vão começar a melhorar. Mas ainda hoje, o Senhor fala, o dia do Senhor está chegando. Atente seu coração. A trombeta está soando, o chofar está soando. É tempo de despertar do sono. É tempo de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Ser luz do mundo, ser sal da terra. Ser discípulos que fazem discípulos. Você quer ver o povo de Deus crescer? Então se engaje com a missão de Jesus. E a missão de Jesus é abra sua boca e anuncie o evangelho, fale que Deus enviou Jesus Cristo para salvar os pecadores e dar a eles a vida eterna. A igreja vai crescer, irmão, quando a igreja evangelizar. Vai crescer quando os membros evangelizarem. Nós temos em média 50 membros. Eu estou orando. Eu não deveria falar isso, mas eu tenho orado por um crescimento mesmo da igreja, numérico. Mas não por técnica humana, não por show gospel, rave gospel, baile gospel, botar bonequinho gospel, entreter adolescente, entreter jovem, entreter criança e ficar todo mundo em torno de evento e não do evangelho. Não, eu quero que a igreja cresça como? Com o evangelismo, com as pessoas ouvindo sobre Jesus e o Espírito Santo convencendo do pecado. Porque quando Deus faz a obra, irmão, você começa a encher a igreja não de religiosos, mas de convertidos. E as pessoas convertidas, elas não ficam paradas, anestesiadas, elas começam a se envolver com o reino de Deus, elas começam a também querer produzir. Já viu aquela pessoa no primeiro amor? Lembra do teu primeiro amor? Você queria evangelizar a formiga, a barata, você queria evangelizar o grilo, o bicho que voa aqui no culto. Mas de repente você vai esfriando, você vai ficando crente, aí começa a usar, já conheço o texto, já conheço a Bíblia, já conheço as doutrinas, tem 10 anos que eu estou aqui, tem 20 anos que eu estou aqui, tem 30 anos que eu estou aqui, mas Joel fala para nós nesse tempo, o dia do Senhor está chegando, e você e eu vamos prestar contas ao Senhor, e você vai apresentar o que para Ele? Religiosidade, frequência em culto, para muitas vezes isso nem mudar do coração. Meu irmão, pelo amor de Deus, quando você entrar aqui por essas portas, se nós estamos fazendo um culto intencional, atenção para o que o Espírito Santo tem falado na leitura bíblica, na oração, na palavra lida, na palavra cantada, na pregação, e não se furte de participar disso. Ore, cante, não se distraia. Não perca tempo agora com
com outras coisas. Quando iniciar o culto, não fique lá fora, não fique em nenhum outro lugar, e nem aqui dentro, não fique no telefone. Atente, o Espírito Santo está falando, desde o primeiro momento, quando nós começamos o prelúdio, já estava falando: justo és, Senhor, justo és, Senhor. Porque o rei que vai voltar é justo. Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Ele vai julgar as nações. Sabe qual é o final do ímpio? Sabe qual é o final do impenitente? Sabe qual é o final daquele que não se arrepende? Juízo! Vai responder, meu irmão. Ouça o som do chofar divino nessa manhã. O dia do Senhor está chegando. É tempo de se arrepender novamente e retornar ao Evangelho, retornar à fé. De Dwight Lyman Moody, evangelista, vai dizer assim: muitos cristãos professos são uma pedra de tropeço porque sua adoração é dividida. No domingo adoram a Deus, nos dias de semana o Senhor tem pouco ou nenhum lugar em seus pensamentos. O Senhor traz um alerta para a sua igreja. Não é tempo de brincar. Se você parou de orar, se você não lê mais a Bíblia, se você não tem mais alegria em congregar, sabe aquele texto? Alegrei-me quando me disseram. Quando você ouve, você fala: tenho mais o que fazer? Se você não tem alegria nas coisas espirituais, não vou jejuar não, porque eu não consigo, não quero. Não vou jejuar porque eu não acho que tem que jejuar, porque não é bíblico. Não vou jejuar porque eu já oro. Tem gente que fala isso: eu não vou jejuar porque eu já oro. Então debate com Jesus, irmão. Conversa com ele, porque ele falou assim: quando o noivo não estiver aqui, é tempo de jejuar. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque eles não são religiosos, hipócritas, que ficam jejuando nas praças, mostrando a cara toda desfigurada, com a boca toda seca, com mau hálito, com remela no olho, porque eu estou há horas orando, mostrando devoção, mostrando sabedoria, mostrando espiritualidade. Não, o meu povo não é assim. O meu povo agora não jejua, o meu povo come e bebe, mas quando eu subir, eles vão jejuar. E com jejum, eles elegeram Saulo e Barnabé. O Espírito Santo falou: separai-me Saulo e Barnabé, com oração e jejum, que isso foi direcionado. Com oração e jejum é direcionado o novo apóstolo. É tempo de jejuar. É tempo de clamar. Não é um clamor de: Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa isso, abençoa aquilo, eu peço por isso, eu peço por aquilo, me dá. Já viu aquele crente danoninho? Me dá. Me dá minha bênção, me dá. Só pede. Acho que relacionamento com Deus é ficar pedindo. Deus não é supermercado essencial, irmão. Me dá minha cura, me dá minha bênção, me dá meu milagre, me dá. Quando é que você vai dar para Ele? Dá o teu coração para Ele. Você está vivendo escravizado a esse pecado há anos. Você não para de controlar a língua. Você não para de mentir. Você não para de fazer mal aos outros e agir com violência com os outros. Você não para de guardar essa mágoa de 30 anos atrás. Você não para de consumir esse conteúdo na internet que é iníquo, que é pecaminoso. Quando é que você vai se ajoelhar e falar: Senhor, me liberta, eu sou a pior pessoa desse mundo, eu quero ser salvo?